pode influenciar negativamente, né, na nossa sociedade, como ele influencia negativamente na nossa sociedade. Apesar dele vir sobre uma cara boa, como algo bom, né, igualdade para as mulheres, né, libertação para as mulheres, o feminismo ele não é tão bom assim, porque ele destrói muito o pilar da nossa fé, da nossa sociedade, que é a família. Então, a gente vai falar hoje sobre o feminismo e a gente vai falar também sobre Maria. Maria, que é o maior exemplo de mulher que a gente tem, é aquela que nos redimiu, né, com o seu sim, que permitiu que nós fôssemos salvos pelo seu sim, com a vinda de Jesus através dela, né, como homem para nos salvar. Então, a primeira coisa a gente vai definir o que é o feminismo, né? O feminismo, não sei se vocês acompanharem aí no texto, ele é um movimento social que luta por igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada, com o objetivo de combater a violência, o abuso contra as mulheres, além de acabar com a discriminação e o sexismo. Então, olhando assim, é muito bonito, são lutas válidas, né? A mulher ela não pode ser tratada com violência, a mulher não pode ser tratada de uma forma a subjugá-la, ela não pode ser tratada como um objeto, né? São lutas válidas. Ele tem como 3 pilares a igualdade política, jurídica e social entre os sexos e a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária e a libertação de padrões patriarcais e empoderamento feminino. É justamente nesse empoderamento feminino que eu acredito, né, que está o perigo do feminismo. Porque quando a gente fala de empoderamento feminino, o que a gente entende por empoderamento? Né? O que seria esse empoderamento? Que a mulher ser mais forte ou mais importante que o homem? Né? É a mulher ganhar o seu espaço? Então, esse empoderamento, na verdade, ele esconde uma ação do mal na nossa sociedade que quer corromper a mulher e não elevá-la. Porque quando a gente pensa em empoderamento e a gente olha para as mulheres da Sagrada Escritura, a gente vê que elas foram de verdade mulheres empoderadas. Né? Por que elas foram mulheres empoderadas? Porque elas buscavam sempre a Deus. As personagens bíblicas femininas, elas buscam a Deus pela oração. Né? Elas primeiro entram em oração, pedem para Deus, para que Deus as ilumine o que elas devem fazer, e elas agem de acordo com a vontade de Deus. E muitas dessas mulheres modificaram a história do seu povo. Elas lutaram pelo seu povo. A gente vê exemplo de Judite, né? Foi uma grande mulher que teve em oração, pediu a ajuda de Deus para poder ajudar o seu povo e conseguiu salvá-lo, né, de uma invasão de um exército inimigo, e conseguiu salvar ali o seu povo, que unido em oração, né, ajudou ela a realizar aquilo que ela tinha que fazer para salvar eles. Né, a gente tem o exemplo de Esther, uma mulher corajosa, né, que foi lá, mesmo com medo do rei, foi lá para pedir também pelo seu povo. Mas antes, o que ela fez? Ela entrou em jejum e oração. E a gente tem um grande exemplo, que é a Maria. Que Maria, ela é... quando eu vejo Maria, eu vejo o exemplo de todas essas mulheres do Antigo Testamento ali em Maria. Que Maria foi forte ao mesmo tempo que ela era frágil. Né? Quando ela diz o sim dela, ela diz não para o mundo. Ela diz o sim dela para Deus. Quando ela sai às pressas para visitar a sua prima Isabel, quando a gente vai às pressas a algum lugar, porque a gente precisa fazer alguma coisa urgente ali. Né? A gente precisa resolver alguma coisa. Ela não pensou nela. Ela pensou em ajudar. E com isso, o que ela diz pra gente? Que a mulher, a essência da mulher é servir. Mas não no sentido de servidão, de escravidão, de submissão, mas no sentido de cuidar. E ela foi um exemplo também de esposa para São José, foi uma mulher que
Provavelmente eu imagino que ela dentro de casa cuidava da casa, com o maior carinho, do filho, do marido, né? E não deixou de ser uma mulher forte e empoderada. É estranho a gente falar Maria empoderada, mas ela era. E ela era pela fé que ela tinha. Né? A fé que essa mulher teve, a fé, acreditar em Deus, se doar para Deus. Né? Ela tinha sido escolhida por Deus, mas Deus em momento nenhum obrigou a Maria. Ele sempre deixou ela livre para escolher o caminho dela. E isso ela fez, Deus já fez isso pensando justamente no exemplo que ela seria para nós todas aqui. Né? E como que ela, depois que ela deu o seu sim, como que ela serviria para ajudar a nós como filhos. Porque ela é nossa mãe, né? Jesus deixou ela como nossa mãe. Então a gente se esquece disso e muitas vezes o feminismo ataca a Maria. Né? Ele fala, ou ele elimina Maria, né? O movimento feminista elimina Maria, ou então ele ataca Maria. E a gente precisa entender que na verdade Maria é o nosso melhor exemplo. Eu tenho certeza que ela foi um exemplo, junto com São José, formando a Sagrada Família, para a família Martin. Né? Tiveram a Sagrada Família como um exemplo de família e seguiram esse exemplo. Santa Teresinha, né, sofrendo com aquela depressão na cama, quando ela olha para a imagem de Maria, vê Maria sorrindo para ela, né, e ela percebe o amor de Jesus naquele sorriso. Então, o feminismo, ele é um grande inimigo das mulheres. Ele não é um amigo. Então, por mais que ele venha com esses objetivos que a gente viu aí antes de igualdade política, que são muito bonitos, são objetivos muito bonitos, né? Igualdade política, jurídica, social, ele é o maior inimigo de nós, mulheres, da sociedade, principalmente da família. E por que que ele é um grande inimigo? Eu queria ler aqui um trechinho de uma teóloga, que ela especifica, uma teóloga americana, que ela vai resumir muito bem o que é o feminismo e por que ele é o nosso grande inimigo. Eu vou ler para vocês. Ninguém pode reivindicar o controle sobre uma virgem. A virgindade não é uma questão de demonstrar poder a fim de manipular. É uma recusa a explorar e ser explorado. Isto é que é poder real e responsável. Há um apelo inegável na virgindade, algo que escapa ao rótulo depreciativo de hipócrita, imposto pelo feminismo ressentido. Uma mulher virgem é um objeto de desejo inatingível e é precisamente essa inatingibilidade que aumenta a sua desejabilidade. O feminismo contou uma mentira em defesa de sua própria promiscuidade, ou seja, a de que não há poder sexual na virgindade. Então, por que ele é o nosso principal inimigo? Porque, principalmente, o feminismo ataca a questão da mulher virgem, da mulher mãe, da mulher esposa. Um dos grandes problemas do feminismo, especialmente na sua terceira onda, que a gente não vai falar sobre as ondas do feminismo, é que a mulher é vista como objeto sexual. Ela usa o seu corpo como moeda de troca. Ela ataca aquelas mulheres que querem preservar a sua virgindade. É muito comum a gente, num círculo de jovens hoje, quando você fala que você é virgem, nossa, mas você ainda é virgem? Como é que você pode ser virgem ainda? Não existe mais mulher virgem. Então, hoje em dia, a mulher que é virgem, que defende a virgindade, que defende o casamento virgem, que defende esse matrimônio consagrado, né? Esse matrimônio que um é feito para o outro, a mulher que defende essa virgindade, ela é atacada pelo feminismo. Por quê? O que eles pregam? A objetificação da mulher. Então, a mulher, ela usa o seu sexo, ela usa o seu corpo para dominar, para ser superior ao homem. Então, eu faço do meu corpo o que eu quero, eu entrego o meu corpo a hora que eu quero, né? E isso é uma forma que o feminismo diz pra gente que a gente domina o homem.
Então, esse é um dos pilares do feminismo também, que faz com que ele seja nosso feminino. Essa liberdade sexual. E, como eu disse, o feminismo teve 3 ondas. Na primeira onda, é uma onda que ela foi feita por mulheres cristãs, que essas mulheres, defendendo esses objetivos que a gente viu aqui, elas cederam, né, a essa... Cederam não é a palavra, mas elas defenderam essa participação maior da mulher na sociedade. Então foram mulheres cristãs, e a primeira reunião do movimento feminista foi dentro de uma igreja cristã. Então, no início, ele foi um movimento que ainda a mulher defendia a família, defendia o casamento, mas ela queria mais participação na sociedade. Aí veio a segunda onda do feminismo, que foi na década de 50, 60, que tem a maior expressão da Simone de Beauvoir. E nessa época foi que aconteceu essa revolução sexual, né? A mulher que procura sua liberdade, a mulher que procura fazer do seu corpo o que ela quiser. Esse é o discurso da época. Sexo, amor, droga e rock and roll. Né? Esse era o lema da época. Então, quando isso acontece, quando tem essa segunda onda do feminismo, a gente vê que as mulheres começam a abrir mão dos valores da família. Elas não querem mais ficar em casa, cuidar do marido, do filho. Elas querem sair para trabalhar, elas querem sair para poder ter mais participação na sociedade. Não que isso não seja algo bom, né? Trabalhar é algo bom. Hoje em dia a mulher precisa sair de casa. Só o homem às vezes não consegue cuidar da casa sozinho. Mas eu acho que elas procuravam uma coisa e encontrou outra no meio do caminho. Exatamente. Porque a partir do momento que elas saíram para trabalhar, elas passaram a ficar mais tempo no trabalho. E no ambiente social do trabalho, elas foram obrigadas a mudar a sua forma de pensar. Então elas tinham que pensar como aquela cultura que estava ali dentro daquele ambiente de trabalho. Então as mulheres deixaram de ser femininas, elas passaram a usar roupas masculinas, elas passaram a ter uma forma de comportamento mais masculinizado, porque normalmente os ambientes eram mais masculinos. Então, essa necessidade, que naquele momento não era tão necessária assim, porque na década de 50 e 60 as mulheres ainda não tinham tanta obrigação de sair de casa para trabalhar, começou essa segunda onda do feminismo, que culminou nessa terceira onda que a gente vive hoje. E essa terceira onda é a mais violenta. Porque essa terceira onda, a mulher nega a fé. A mulher agora é uma mulher ateísta, ela não acredita em Deus. Ela não defende a família. Ela não defende a questão de você ter um filho e cuidar e criar esse filho para que ele seja uma boa pessoa, que ele leve a palavra de Deus para outras pessoas, que ele seja um adorador de Deus. Então, nessa terceira onda, a gente tem uma negação total da fé, uma negação total da família, uma negação total do amor ao próximo. É isso que Jesus ensina. Porque a mulher, ela se torna egoísta. Ela só pensa nela. Ela só pensa em ter o poder, em ter o dinheiro, né? Ela só pensa em aparecer socialmente. E aí a gente pode trazer um exemplo que eu vi preparando pensando nesse encontro que a gente está tendo aqui, de um testemunho, não um testemunho na verdade, é um relato de uma pessoa famosa, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Carol Celi, que foi casada com um jogador de futebol, Kaká. Eles eram namorados desde novos, né? Desde bem novinhos eles começaram a namorar, se casaram virgens, um testemunho que eles deram, eles são evangélicos. Eles casaram virgens, foi um casamento muito bonito, tiveram 2 filhos lindos, né? Tinham uma vida boa. E aí ela conta que num belo dia ela acordou e ela já não estava se sentindo bem mais, com aquele casamento, ela estava feliz. E aí perguntaram para ela, mas ele te traiu? Não, ele não me traiu. O que aconteceu para o casamento acabar? Nada. Não tinha acontecido nada. Só tinha sido transformado aquele amor de início, aquela paixão, virou uma grande amizade, segundo ela fala. Mas o casamento estava bem.
E aí, porque ela estava feliz, mesmo o casamento estando bem, os filhos bem, o marido bem, ela estava feliz. Ela não queria mais continuar com o casamento. Então, por quê? Porque se o casamento está bem, os filhos estão bem, o marido está bem, está tudo muito bem, por quê? Por que acabou o casamento? Por que acabou o amor? E a gente sabe que o casamento não é só aquela paixão inicial. E pelo contrário, o casamento tem essas batalhas do dia a dia. E a gente vê a influência desse pensamento feminista, porque a mulher tem que ser feliz, a gente tem que buscar felicidade, a gente não pode, sabe, se acomodar, a gente tem que ser feliz. Mas é que preço? É destruir um casamento bonito. Ela disse que ele tentou várias vezes salvar esse casamento, mas não conseguiu. E aí acabou o casamento, estava bom, casamento feliz. Foi destruído por essa ideia de que eu não estou feliz porque eu estou acostumada com aquela situação e eu quero mudar, e então ela desiste do casamento. Então, isso é parte do movimento feminista também, que infelizmente invadiu a nossa igreja e todas as igrejas cristãs. Porque como ela tem vários outros testemunhos de pessoas famosas, né, de mulheres famosas, que também tinham um casamento bom e estável, que abriram mão disso porque não estavam felizes. É por isso que, pessoalmente, eu tenho alguns testemunhos de famílias, de mulheres que passaram uma vida muito difícil com seus maridos, porque o marido traía, porque o marido bebia, porque o marido era de outra religião, e eram mulheres católicas, né, fervorosas, que se mantiveram firmes ali no casamento. O marido ficou doente, cuidou do marido, mesmo tendo passado muito sofrimento na vida. Permaneceram firmes até o marido falecer, continuaram ali, firmes na fé. E o que elas nos ensinam é justamente aquilo que Maria ensina para a gente, que a nossa fortaleza está na oração. É a oração que redime a gente, porque a oração nos aproxima de Deus, nos permite dar o sim a Deus. E o feminismo também, ele pregou a questão também do direito de escolher a vida, né? O direito à vida de uma criança que está no seu ventre. Ela tem o direito de escolher se ela quer ou não ter um filho. E isso é muito perigoso, porque nós somos criaturas divinas. Deus nos criou, cada um com a sua missão. Então, se eu tenho um filho no meu ventre e eu decido que ele não vai nascer, eu posso estar tirando uma criação de Deus que Ele criou para poder ser um padre, para poder ser um bom marido, para poder ser uma boa esposa, uma pessoa que pode fazer diferença na sociedade, de verdade. Então, esse desejo do feminismo de liberdade que eles pregam para as mulheres, ele acaba que mata a mulher. Então, por isso que ele é nosso maior inimigo. E a gente precisa muito, enquanto família, enquanto mulheres, principalmente, a gente precisa muito se apegar à oração, se apegar aos exemplos que a gente tem, né? De Maria, mas também de mulheres que estão à nossa volta. A gente tem muitos exemplos bons, né, de mulheres que são fortes. Eu me lembro de um dia, voltando para a catequese, a convite da catequese, eu voltei a dar catequese, eu tive que parar um tempo por conta da doença da minha mãe, e é um testemunho pessoal. Eu era aquela católica protestante, eu não gostava de Maria. Eu amava Maria. Eu não tinha fé em Maria. Eu era uma católica protestante, eu me chamo assim. Eu me chamava assim. Porque eu não gostava de ter imagens de Maria, não rezava o terço. Mas eu era católica, porque eu me crismei de adulta, eu me tornei catequista. E em muitos momentos, quando eu dava catequese, eu tinha ideias feministas que eu passava para os meus catequizandos e eu não achava que aquilo era algo ruim, né? Muitas vezes eu defendia o aborto para aquelas mulheres que eram violentadas. Eu achava que era certo. E eu achava que aquilo ali era algo que era direito da mulher.
Eu defendia a pena de morte. Eu achava que era algo justo se uma pessoa cometia um crime hediondo. Então, eu acredito que Maria me redimiu, sabe? Ela me deu a oportunidade de voltar e estar aqui hoje, por exemplo, falando dela dessa maneira. Porque ela me permitiu passar um período da minha vida cuidando da minha mãe. Foi o melhor período da minha vida. Eu só fui saber disso depois. Porque essas ideias feministas, elas são muito más. Elas fazem a gente acreditar que a gente pode tudo sem Deus, a gente não pode nada. Absolutamente nada. E se a gente segue essas ideias, a gente vai no fundo do poço. Porque foi assim que eu me encontrei hoje em dia no fundo do poço. Porque eu disse não a Maria. E se eu digo não a Maria, eu digo não a Jesus também. Só que ela me redimiu. Ela me trouxe de volta. Ela me permitiu que eu estivesse aqui. O caminho está aqui hoje, eu não me de Maria. Eu não vou me esquecer. Mas o mais importante para mim, quando minha mãe estava doente, quando eu levantava de manhã e eu olhava para minha mãe e ela estava respirando. Porque eu sabia que ela tinha mais um dia de vida. E eu podia cuidar dela. Foi a experiência que Maria me deu de ser mãe. Eu treinei mãe da minha mãe. Ela ficou um bebê totalmente dependente. E quando eu cuidava dela, quando eu trocava a fralda dela, quando eu dava comida dela, eu sabia que ele estava me redimindo. E eu trabalhava, eu tinha que trabalhar porque minha mãe não conseguia entender isso. Mas quando eu chegava em casa, que eu via ela ali, que eu trocava ela, que eu estava comida para ela, que ela estava ali bonitinha, era uma vitória de Maria na minha vida. Porque mesmo trabalhando todos os dias, eu tinha condição de cuidar da minha mãe, era que Maria que fazia isso. E eu só fui entender isso depois. Eu só fui entender isso agora. Então eu acredito, gente, de coração, que Maria é o meu melhor exemplo de Deus. E ela foi me mostrando isso. Ela foi me levando para Deus. Ela foi me trazendo de novo para ser uma verdadeira católica. Para entender assim, Simone, você é uma mulher forte. Mas você é forte porque você tem meu filho. Então conta com ele. Né? E tá aqui hoje para mim é dizer para Maria, eu amo você, Maria. Eu te amo, você é minha mãe. E ela que me acolhe todos os dias. É no colo dela que eu vou chorar todos os dias. É para ela que eu peço força para estar todos os dias de pé. Muito bonito quando eu vi Santa Teresinha, que ela, naquela depressão dela, ela olha para Maria e vê um sorriso. E eu vejo o sorriso de Maria também, todos os dias. Né? E eu me apego a esse amor que ela tem. Então, essas ideias feministas que eu carreguei durante muito tempo na minha vida, de defesa do aborto, de defesa da eutanásia, de tanta coisa que eu achava que era direito, né? Eu entendi que não, isso é uma defesa da morte. E quando eu voltei para a catequese, sendo convidada de novo em 2022, depois do período de pandemia, que eu já tinha falecido, num encontro falando sobre os 10 mandamentos e sobre, né, o 5º mandamento, não matar, eu falei sobre a questão de que o aborto era um pecado mortal, que a mãe não podia abortar o seu filho. Eu nunca vou me esquecer do olhar daquela crismanda. Mas como assim? Por que ela não pode abortar? Ela tem direito, ela foi estuprada, ela sofreu violência. Não, ela não pode abortar. Ela não pode. Porque ela tem o direito, aquela criança tem o direito de nascer, aquela criança é vítima. Aquela criança é vítima como a mãe, não é ela.
Não é ela que tem que pagar o preço dessa violência. Quem tem que pagar o preço dessa violência é a pessoa que cometeu a violência, mas a criança não. E o Catecismo da Igreja Católica fala que a mãe, ela deve ser acompanhada, orientada, ela traz o filho ao mundo, porque o aborto, ele é como um parto, extremamente doloroso. E se você é acompanhado, orientado, o filho nasce, e aí você tem o direito de escolher se você vai ficar com ele ou não. Você pode colocar ele em adoção, mas ele tem o direito de nascer. E já que você vai passar por um processo de parto da mesma forma tirando a criança, então que ela nasça. Ela nasça e ela tem o direito de ter uma família. Né? O caso de uma atriz, a Clara Castanho, que ela já relatou esse testemunho também numa carta ao público, né? Para ela ser famosa, porque veio à tona que ela tinha sido estuprada e ela ficou grávida e ela teve bebê e ela veio esclarecer isso. Ela disse que realmente eu tive que fazer tudo isso com ela e que ela tinha colocado a criança em adoção. Ela não quis a criança, mas que ela teve a criança e a criança foi colocada em adoção. Então, é isso que a igreja fala no catecismo. Né? O direito à vida. Então a gente precisa defender o direito à vida. E quando a gente fala do direito à vida, é o direito da gente existir como mulher e ser serva de Deus. E a servidão aqui não é escravidão. A servidão aqui é cuidar do outro. Permitir que o outro nasça. É permitir que o outro viva. Quando eu cuidei da minha mãe, eu me tornei uma nova pessoa. Que a doença dela me redimiu. Maria me mostrou que a doença da minha mãe era uma remissão para mim. A missão dela, da minha mãe, era me redimir também. E redimiu a minha família toda. E foi com 1/3 que eu voltei para a igreja. A gente sentava todo mundo junto em volta da minha mãe para rezar o terço todos os dias, às 6 horas da tarde. Então, Maria me redimiu. E o direito à vida é isso. Né? É a gente amar as pessoas e poder transformá-las, mesmo que elas já sejam adultas. Né? Porque a gente adulto também, a gente precisa às vezes renascer de novo. Né? E eu queria passar agora a palavra para as minhas amigas, para que elas possam também dar o testemunho delas. Acho que eu não vou conseguir me expressar tão bem quanto a minha colega. Mas eu acho que o feminismo é um assunto muito delicado, né? Eu, por ser mãe de 4 meninas, e agora o privilégio de criar um rapazinho, esse assunto mexeu bastante comigo, porque por mais que a gente vivencie ele todo dia, a gente não para de prestar atenção. A gente vai vivendo da forma assim que a gente acha que é o correto, mas não para focar naquilo que está acontecendo lá fora. Eu, pelo menos, procurava não estar me envolvendo com o que está acontecendo lá fora, né? E eu acho que o maior erro da gente é a gente se trancar numa bolha. A gente se fechar numa bolha e achar que comigo está tudo certo, então deixa eu levar assim, né? Não é bem assim. Minhas filhas não vão ser crianças o resto da vida. Elas não vão estar debaixo da minha asa o resto da vida. Elas vão crescer, vão construir as famílias delas. Se Deus abençoar e for a vontade delas, elas vão ter a família delas. Ou vão seguir caminhos que somente Deus sabe que está preparado para elas. E se eu não souber lidar com essa parte com elas, como é que elas vão saber lidar para frente? Qualquer informação que colocar na cabecinha delas, elas vão aceitar aquilo ali de primeira mão e vai falar assim, não, realmente é assim, minha mãe me falou que era assim, né? E não só eu falar, eu procurar algum grupo de jovens, grupo de adolescentes que falem a mesma linguagem. Porque talvez eu possa estar explicando de um jeito em casa. Um grupo de jovens fala do mesmo jeitinho. Ela vai entender melhor no grupo de jovens, mas vai falar assim, não, minha mãe também falou, então realmente é verdade.
Agora, se a gente se tranca numa bolha, não fala nada, deixa acontecer, tá na escola, vai assim, assado tem que ser feito. E ela vai seguir daquele jeito. E por isso que tá do jeito que tá, infelizmente. Por causa de uma informação errada lá atrás, que foi sendo repassada, e as pessoas foram acreditando que era para benefício da mulher, e se tornou um tormento para muitas delas. Igual eu estava conversando com as meninas, esse movimento feminista está destruindo a feminilidade da mulher. Porque você pode ver o antes e o depois das mulheres que se apoiam feministas. Elas eram lindas, eram pessoas promissoras, tinham carreira muito boas, e se entregou ao ato de lixo, pode-se dizer, né? Se deformaram o corpo, rasparam a cabeça, tirou a beleza delas, né? E elas querem apoiar a naturalidade, e não existe a naturalidade nisso. Se Deus fala que a gente é a menina dos olhos dele, por que não se cuidar e se agir como se fosse? Deus pediu que fosse, não é uma invenção de outra pessoa qualquer. É um pedido dele, né? E vou seguir um pouquinho aqui o texto. O feminismo, sem dúvida alguma, é o maior inimigo da mulher, porque está desmontando a imagem da mulher tal qual Deus a criou. Como eu disse, Deus criou a mulher como menina dos olhos dele. Não quer que ela seja maltratada, mal vista, né? É uma joia preciosa para Deus. Nós somos uma joia preciosa para Deus. Trata-se de uma revolta contra a natureza do feminino. É um ódio contra tudo que o feminino é o feminino. Ou seja, se a mulher é muito parecida com o homem, ela não tem valor. E eu me cobrava muito nessa parte. Eu pensava assim, nossa, meu marido está indo trabalhar, eu tenho que ir para a roça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta do serviço lá, eu tenho que dar conta de casa, porque senão eu não estou servindo. E muitas mulheres é obrigada a isso hoje. Se ela não trabalha, ela não tem valor. Se ela fica dentro de casa, ela não faz nada. Então, lutaram tanto a favor dos direitos das mulheres, que sem perceber, tiraram os direitos delas sem elas perceber. Né? A mulher tem que trabalhar. Tem. Se a mulher tiver o desejo, a possibilidade de trabalhar, ela pode trabalhar. Nada impede ela procurar um serviço. Mas o que é prioridade na vida de uma mulher? O que tem que ser prioridade na feminilidade dela? Ela quer ser uma profissional excelente? Ela pode ser, nada tira o direito dela ser. Mas se ela quer ser uma mãe excelente também, ela também pode ser uma mãe excelente. Ninguém pode tirar esse direito dela. De falar assim, não, você está deixando o seu filho em casa para trabalhar, então você é ruim. Você está deixando de trabalhar para ficar com o seu filho em casa, então você também é ruim. É uma controvérsia muito grande. Mexe muito com a cabeça de muitas mulheres sem saber o que fazer. Então é muito difícil de conseguir colocar o real valor da mulher para ela mesma, porque ela não sabe qual é o valor dela. Ela é muito cobrada. É cobrada em casa. Tirar a liberdade. É igual uma frase que eu ouvi falar assim, lutamos a favor dos direitos das mulheres de trabalhar, mas tirou o direito delas de ficar em casa. Então, assim, hoje, eu me sinto mais à vontade de dizer, falar assim, não, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar se eu tiver a possibilidade, eu quero ficar em casa, eu fico em casa para cuidar dos meus filhos. E o meu maior prazer é ser mãe. Então, a minha profissão é a maternidade, sabe? É ser uma dona de casa. Pode ser que não seja a melhor delas, mas é o melhor que eu consigo entregar. E é tentando entregar o melhor que a gente faz o melhor. A gente é julgada, a gente é apontada várias vezes. E por tudo. Mas a gente não deve se culpar por isso.
Porque a gente não sabe o que está passando na vida daquela pessoa. Igual eu falo muito com as minhas filhas, como que você vai definir o que a pessoa está te julgando? Será que não é o reflexo do que ela está vivendo? Será que não é o reflexo do que a pessoa quer fazer e não consegue, se frustra e joga para outra pessoa? Não é fácil apontar o dedo. Mais fácil falar assim, a Thaís é professora, ela só vai lá dar aula, volta embora para casa dela e boa, pronto, não tem mais nada. Eu sei o que está passando na vida dela, não sei. Eu não sei o que é o desejo do coração dela, o que é o sonho da vida dela. Então, é muito injusto o julgamento que a gente recebe por não ter esse valor sobre a sociedade, de poder escolher. A batalha mundial que estamos vivendo entre o cristianismo e a nova ética mundial se trata muito concretamente dentro da nossa família. A guerra cultural está dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, está moldando nossos relacionamentos familiares, quando se consegue destruir a imagem da mulher. Consegue destruir uma família inteira, porque os relacionamentos ficam todos desequilibrados. É muito sobre isso que eu já disse, né? A mulher acaba, muitas vezes fala assim, o homem é o alicerce da casa. Sim, o homem é fundamental, porque sem eles, muitas casas não tem aprovação. Não tem o equilíbrio. Mas e as casas que não tem o homem? E a casa que a mulher foi abandonada? E ela cuida dos seus filhos sozinha e trabalha? E dá conta de tudo? Mas não é reconhecido, porque muitas das vezes, se o homem abandonou porque ela era insuportável. Então, sempre tem um comentário maldoso por trás de tudo. Sempre tem alguma coisa que tira a essência da mulher, que tenta diminuir a mulher. E muitas das vezes são as próprias mulheres que diminuem a outra. Infelizmente é assim. Agora virou crente, só usa saia comprida. Só usa cabelão comprido, não corta cabelo mais. Mas porque eu me sinto bem assim. Se eu tô me cobrindo, é porque eu sei que tem uma única pessoa só que precisa me ver. O mundo não precisa me ver. Mas não, uma mulher bonita, exuberante, aquela corpão de violão, de roupa justinha, de saia curta. Não estou criticando quem gosta. Nem posso. Não é meu direito isso. Mas do mesmo jeito que elas desejam e exigem respeito por ser assim, por favor, respeitem quem deseja se cobrir também. Eu acho que o direito maior que a gente tem que buscar é o do respeito. Eu falo muito isso com minhas filhas, ninguém precisa gostar de ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar sim. Todo mundo tem que respeitar o próximo, independente de qualquer coisa. Então, é muito fácil você vincular uma mulher que está à frente da casa como o fracasso daquela casa. Mas se for o sucesso da casa, ela não é pronunciada. Eu acho muito triste isso. E já vivi isso também. Por muito tempo eu trabalhei junto com meu esposo, ajudei ele a fazer muitas coisas, mas não tinha um reconhecimento, porque ele era o homem, ele estava na frente. Então, nunca me afetou também, sabe? Mas a partir do momento que eu falei assim, não, eu acho que a gente tem que estar do lado. Você não pode estar na frente dele também. E também não pode aceitar ficar lá atrás. Você tem que estar do lado. Você tem que estar junto. É uma só carne, não é à toa por isso, né? É junto. Não é um passando na frente do outro, não é uma competição de quem é melhor do que o outro, não é quem sabe mais do que o outro, quem fez mais do que o outro. É
uma parceria. E os homens, se puderem também, né, tratar as suas esposas como a menina dos olhos de Deus, né? Talvez fica pensando assim, eu faço a provisão da casa, eu trago a minha da casa, não sei o que, a minha mulher no trabalho, ela é obrigada a escutar isso de mim, ela é obrigada a fazer assim. Não é assim que funciona, gente. Porque um homem sozinho não flui, não é uma família. Se a mulher não está junto, não é uma família. Se uma mulher não está em casa, cadê a camisa? Onde está meu sapato? Onde escondeu minha meia? Escondeu minha meia, porque eu não acho. É os detalhes. O homem é a força, a mulher é o detalhe. Então, assim, vamos incentivar as mulheres a serem femininas. Vamos incentivar. Leva uma florzinha de jardim pra ela. Nossa, de que eu ganho uma flor lá em casa, eu fico inteira cheirando a flor. É maravilhoso. É coisa simples, gente. Não é exagero. É coisa para ensinar a ressaltar a própria feminidade que às vezes a gente esquece que tem. A gente muitas vezes esquece. Eu, por exemplo, 4 crianças, 5 agora. Tem dia que é uma loucura. É almoço atrasado, é roupa lavando, limpando casa, eu tenho que ir na cidade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Chega no fim do dia, eu tô toda descabelada, com a mesma roupa que eu acordei, e faço, opa, peraí, tá errado. Aí tem dia que o Adriano chega, mas o Juliano é pra trocar o pijama, é verdade, tem que ir lá, né? Dá um jeito, né? Porque ele também não é obrigado a encontrar a menina dos olhos dele descabelada. Mas eu acho que é um jogo de parceria. Né? Eu acho que não tem como falar da feminilidade sem falar do parceiro, dessa feminina, dessa mulher. Porque sem ele é impossível. É impossível. Portanto que até as nossas irmãs têm Jesus Cristo como parceiro dela, de vida, de sentido, de exemplo. Todos temos. Não é à toa que Jesus Cristo e a igreja, né? Tudo é por providência dele, nada é à toa. E um pouco também de um testemunho pessoal, é as críticas sobre a mulher se abrir à vida, a mulher querer ficar em casa, gente. A coisa mais triste que tem é você tentar fazer a vontade de Deus. Não estou falando que eu sou perfeita agora porque eu resolvi ter um monte de filhos. Não é assim. Não tô querendo mostrar para ninguém que eu sou melhor do que o outro. Cada um sabe o seu limite, cada um sabe a forma que consegue. Cada um sabe aonde consegue levar. Mas tentar mudar um pouquinho a visão. Sabe? Antes de eu decidir, eu e minha esposa, a se abrir à vida, a gente era assim. A gente via umas pessoas com um monte de filho. Nossa, olha aquela escadinha ali, Adriano. Coitada daquela mulher, podia inteirinho no fogão. Não é assim, gente. Conforme a gente vai, os filhos vão crescendo, você consegue passar para ele a importância do lar, as coisas fluem natural. Você não precisa ficar falando, vai esperando fulano. Não, mãe, você quer que faz isso? Vem cá, deixa eu pegar, deixa eu trocar, deixa eu ajudar. Você já vai incentivando um instinto materno naquela criança também. Agora, de menino vai ser uma experiência primária, né? Mas eu ouvi uma frase esses dias que pra mim marcou, né? Por que do feminismo, né? Qual o motivo? É para defender os direitos das mulheres e tal. Mas você já parou para pensar que o maior exemplo que uma mulher pode dar é criar um homem de caráter para ele não ser machista, não te machucar, não te ofender e você não precisar fazer isso tudo?
Meu sonho de consumo, conseguir isso. E aposto que quem tem menino em casa também é isso. Sabe? Eu acho que já não é mais aquele, segura suas cabitas, meu cabitinho tá sordo, sabe? Fecha as meninas no canto porque os meninos têm a liberdade. Antigamente era muito assim. Eu acho que é esses ditados que fez elas querer se aflorar, sabe? Tipo, se o João pode sair rodando o mundo, a mulher também pode, né? Então acho que falta um pouquinho de sair da bolha. Vamos sair da bolha, vamos ensinar os nossos pequenos a ter mais caráter, ter mais amor, compaixão, fé, principalmente. Eu percebi isso, porque assim como a Simona, eu também era uma católica de VGE, sabe? Falei na missa de vez em quando, era lá. Nem sabia o que era confissão. Então, assim, não vale disso. Você falar que é católico e simplesmente só para ter um título, uma religião, não vale isso. Você tem que se aprofundar ali. Você tem que conhecer o que você está seguindo. Você tem que estudar. A gente está fazendo isso hoje. Você tem que ir atrás de conhecimento. Né? Eu agradeço muito ao Instituto por isso. A Patrícia, que levou a Liga das Mães para a nossa comunidade, me tirou da minha bolha. Porque foi graças à Liga das Mães que eu entendi, virou a chave na minha cabeça, sabe? Eu também era a favor do aborto. Eu também achava um absurdo que uma pessoa não podia tomar um anticoncepcional, que eu nunca ficava ali. Então, assim, por quê? Eu não conhecia a doutrina. Eu não conhecia. E é isso que elas estão tentando fazer, é tirar mesmo a religião, é tirar mesmo a base, o alicerce da vida da gente. Porque se você tirou a base, acabou tudo. Aí qualquer coisa vale, qualquer coisa tem sentido, qualquer coisa é verdadeira. É muito fácil você pegar um trechinho da Bíblia qualquer e falar assim, não, tá vendo? É assim que interpreta. Mas será que é mesmo? Lê inteiro. Lê a passagem toda. É assim que eu pedi para fazer? Infelizmente, muitas pessoas não aceitam isso. Amanhã a gente vê o que faz, hoje vamos ver a vida hoje, não sabe o dia da manhã. Justamente por isso. Hoje eu morro de medo do dia da manhã. Se eu não tiver confessado, então, misericórdia. Né? E é tentar passar isso para minhas filhas. Porque a minha base de vida hoje é a minha família. Hoje eu entendi isso. Eu achava que era eu mesma. Que é igual a Simone pronunciou muitas vezes. Eu achava que eu tinha que ser feliz a todo custo. E aí de quem tirasse a minha alegria. A gente ri hoje, mas eu dou muito de choro. Procurando essa alegria, sabe? Essa alegria. Gente, a alegria maior está no nosso Senhor Jesus Cristo, mais nada. Eu posso falar por mim, literalmente, que eu já tive perdido. Hoje, estou me encontrando, não me encontrei ainda não. Estou me encontrando, aos pouquinhos. Estou achando o caminho de volta. Mas cada vez que eu chego um pouquinho mais perto, é uma alegria. E aquela alegria duradoura, sabe? Que você pode deitar e dormir. E você saber que o seu filho está no bom caminho. E você saber que tudo que você está fazendo não está sendo em vão. E você saber que cada pedacinho que você está construindo ali vai deixar uma história. Seus filhos vão poder contar para os seus netos amanhã. Minha avó era meio doidinha, mas ela conseguiu endireitar a família. O sentido da família, né? O sentido real da família. Então, assim, eu acho que a maior parte do feminismo é isso. É a mulher entender o papel dela. Entenda. Você pode ser o que você quiser. Você pode ter a profissão que você quiser. Desde que você não perca o foco em Deus.
você perdeu o foco em Deus, você saiu do trilho. Muitas mães de coração, né, eu falo, que têm o desejo de ser mãe, mas não tem o dom de conseguir gerar um filho. Mas tem essa maternidade aflorada. Vai ter a oportunidade de se expressar para isso. A Simone foi com né? Outras pessoas podem ser cuidando de outros, adotando uma criança que foi abandonada por conta de uma mãe que não quis aquilo para ela. Então, se a própria igreja já deixou isso, não foi à toa, porque sabia que ia ter pessoas que iam precisar dessa parte, dessa outra feminina, para trazer a feminidade para cá. Né? E o respeito e o carinho com essas pessoas, principalmente, é o mais fundamental. Porque, do mesmo jeito que me dói ser criticado por ter vários, eu acho que também dói ser apontado por não ter nenhum. Né? E tentar trazer a felicidade de Cristo para o nosso coração. Acho que é isso. Nós vamos agora para a terceira folha, para a terceira parte. Qual o plano de Deus para a mulher? Então, nós temos que começar pelo começo. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Adão, ele vivia na presença de Deus, em perfeita harmonia com Deus. Mas ali na natureza dele, ele tinha necessidade de uma companheira. E aí Deus, da sua infinita bondade, concedeu ali um sono profundo a Adão e retirou dele a costela para formar a mulher, né? Por que Deus não tirou da cabeça do homem? Para a mulher não ser superior ao homem. Por que não tirou lá do ossinho do pé? Para a mulher não ser inferior ao homem. Tirou de onde? Da costela. Para quê? A costela está ao lado. A mulher foi feita para estar ao lado do homem, certo? Como Deus criou o homem? O homem foi criado do barro. O barro é um material bruto, tem a força. Então o homem simboliza a força, a masculinidade. A mulher é a parte bela, é a delicadeza. O ato de amor tá infundido na mulher, certo? A mulher, ela não é superior nem inferior ao homem, mas ela tem um papel diferente. Homem e mulher completam-se mutuamente. Então Deus deu um papel para o homem, um papel para a mulher. Cada um tem a sua estrutura e o seu papel no mundo, de uma forma que os dois se completem, né? Vem certas pessoas, criam aí um feminismo. Não, vamos colocar tudo igual. A mulher precisa ser igual ao homem. Igual no quê? Em dignidade? Nós não somos dignos diante de Deus? Nós somos igualmente dignos diante de Deus. Mas em papel, não. Deus criou o homem para uma coisa, a mulher para outra. Se fosse para criar igual, Deus teria criado igual. Por que ele ia criar diferente? Por quê? Porque Deus quis que cada um tivesse o seu papel diferente no mundo. E de uma forma que se completem. E não que um tem que lutar para ser igual ao outro. Tá? E aí as pessoas só vê o lado da mídia, né? Do feminismo, como as colegas já citaram. A beleza, né? A felicidade, você vai poder isso, você vai poder aquilo. Não é por aí, né? O feminismo foi bem mascarado aí para sair nas mídias.
E graças a Deus nós estamos podendo ter a oportunidade de conhecer realmente o que está por trás dessa ação diabólica, né? Que o feminismo quer colocar nas pessoas. Seguindo aí, e o que havia de mais sublime que Deus poderia conceder? A maternidade. E Ele concedeu a quem? A mulher. O ato de gerar uma vida, né? Deus gerou a vida do ser humano e Ele quis conceder essa graça também para a mulher, né? Maria, né? A nossa primeira mãe, é a mãe por excelência. Maria é a mulher que, sendo virgem, não gerou apenas um filho, mas uma humanidade inteira. Em Maria tudo torna-se pleno, porque nela não há sombra de dúvidas, não há mancha de pecado e nem desvio do projeto de Deus. Tem uma citação aí de São João Paulo II, muito interessante, que resume bem o que nós estamos comentando aqui hoje. Pode, portanto, afirmar-se que a mulher, olhando para Maria, nela encontrará o segredo para viver dignamente a sua feminilidade e levar a efeito a sua verdadeira promoção. À luz de Maria, a Igreja lê no rosto da mulher os reflexos de uma beleza, que é o espelho dos mais elevados sentimentos que o coração humano pode albergar. A totalidade do dom de si por amor, a força que é capaz de resistir aos grandes sofrimentos, a fidelidade sem limites, a operosidade incansável e a capacidade de conjugar a intuição penetrante com a palavra de apoio e encorajamento. A mulher tem a delicadeza, a beleza, mas ela também tem uma força incrível de resistir a sofrimentos, né? A mulher resfriada é uma mulher resfriada que continua fazendo todos os deveres de casa, cuidando do marido e dos filhos. O marido resfriado é um marido de cama, né? Então, já está. Aos poucos, o inimigo de Deus foi destruindo os planos e a obra de Deus, que é o plano de Deus para o homem e para a mulher. Então, o inimigo vem através desse feminismo, né, levantando as bandeiras de que tudo é lindo, maravilhoso, e que vão defender a vida. E aí eles, como já foi citado aqui, tira a mulher de casa, né? Os filhos vão para onde? Vão para as escolas, estudar com quem? Com aqueles que já se formaram nas faculdades cheias de ideologias, né? Os pais, na maioria das vezes, nem sabem o que os filhos estão aprendendo, só vão abrir a cabeça quando lá na adolescência tem um probleminha. Mas por quê? Eu dei a melhor educação, a melhor escola, paguei isso, paguei aquilo para o meu filho, por quê? Ele se desviou do caminho. Mas você estava ali presente? Você viu o que ele estava fazendo? O tempo todo você viu o que ele estava estudando? Você viu onde ele estava, as companhias que eles estavam? Então, a mulher saiu de casa para trabalhar. Primeira coisa, deixou os filhos. O marido, né? Não consigo cuidar do marido direito porque eu tenho que trabalhar. Poxa, já estou destruindo a família ali. O divórcio. Pode divorciar sim. Não casou, não deu certo, pode separar. Vamos destruir a família, né? O homossexualismo. Como é que se forma a família com o homossexualismo? Com respeito a cada um, mas esse homossexualismo, essas ideologias cresceram de uma tal maneira que hoje nós casados estamos errados. Nós, família numerosa, estamos errados, né? E eles é que estão certos, porque eles têm a liberdade, eles fazem o que eles querem, eles vão ser o que eles querem, né? Muda cabelo, muda isso, muda aquilo, enche o corpo de tatuagem, por quê? Porque aquela obra de Deus, homem e mulher, já não serve mais para eles. Pelo menos o que eu tenho visto é que a maioria dos que defendem essas ideologias, alguma marca no corpo eles têm. Não são mais aquela obra de Deus que Deus colocou no mundo, né? Não tem aquela beleza,
que Deus programou para aquela pessoa. Eles vão se esconder numa tatuagem, num corte de cabelo, muda um monte de coisa no corpo que já não se parece. Tem uns que não se parecem humanos mais, infelizmente, né? Tá, e depois de tudo isso, o que esse feminismo causou? O que a gente está vendo hoje? Uma insatisfação muito grande. Tantas doenças psicológicas que a gente escuta falar, que há 20, 30 anos atrás a gente nem sabia que isso existia, não tinha nem nome, né? As pessoas estão doentes psicologicamente. Por quê? Porque estão insatisfeitas. Estão insatisfeitas com aquilo que estão vivendo, com aquilo que estão vendo, mas ninguém está sabendo o porquê, né? Se a família é liberal, ninguém está nem aí, vamos viver o que o mundo pensa, o que o mundo está citando. Vai chegar na adolescência, que é ali um tempo, né, que vem um turbilhão de hormônios e está tudo mudando, é tempo de escolhas. O adolescente não sabe o que quer, ele não sabe nem quem ele é. Por quê? Porque não foi ali formado numa família, principalmente católica, que deu valores, que mostrou para ele o que é o bom caminho. Então os adolescentes hoje, eles não sabem o que ele quer, eles não sabem quem eles são mais, né? Eles perderam o sentido de tudo. Se a gente for ver um exemplo simples, uma cadeira, ela foi criada. Para que a cadeira foi criada? Ela foi criada para se sentar. Eu posso usar ela como uma mesa, sentar no chão e pôr um prato em cima da cadeira? Posso. Eu posso subir nela? Posso. Posso colocar qualquer coisa? Posso, mas ela não foi criada para isso. Então, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para aquilo que Deus queria de nós. Podemos fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, né? Cada um tem os seus direitos, mas não foi isso que Deus criou para nós. Não é essa o sentido de existência dos seres humanos, né? E como que nós vamos mudar isso? O que a gente pode fazer, nós, família, para mudar isso de agora para frente? Nós precisamos voltar à essência, voltar a ser homem e mulher, aqueles sonhados por Deus. Voltar a ser o que nascemos para ser, a imagem e semelhança de um Deus de amor, um Deus um amor que se doa, um amor que encontra sua realização em si mesmo, na entrega ao outro. A mulher, como já foi citado como um bom exemplo no casamento, a mulher é aquela que sustenta, que apoia o homem. Se ela precisa sair para trabalhar, tudo bem, mas ela é aquele apoio, aquela imagem de doação, né? É um amor dedicado ao marido, é um amor dedicado aos filhos, é um amor dedicado à casa, né? A mulher já tem naturalmente aquele dom de decorar uma casa, de colocar as coisas bonitinhas, arrumadinhas. Se o homem for cuidar da casa, tanto faz para ele, se o vaso está no lugar certo em cima da mesa ou se não está. Para a mulher isso faz uma diferença, porque ela tem a delicadeza e o amor a se doar para aquele lar, né? Se o filho vai lá e coloca a camiseta de uma cor, o short da outra, para o homem não tá nem aí. Não, a mulher, tem que combinar a blusinha com o shortinho, com calçado. Então, são delicadezas que um complementa o outro, né? E para isso que foram criados diferentes, com papéis diferentes para se complementarem, certo? Outro detalhe, na criação da mulher, no seu físico. Todo o corpo da mulher foi feito para uma maternidade, né? O corpo é totalmente diferente. Então a mulher já tem o colo para acalentar, ela tem o seio para dar o leite, para dar o sustento, ela tem o útero para gerar vida. Então Deus já criou a mulher para a maternidade. Então esse é o fim, né? Ou a maternidade para aquelas que têm o dom e a graça de gerar no seu próprio ventre,
aquelas que não podem, para se doar através de um amor por uma doação, uma criança ou alguém da família que necessite de cuidados, né? Ou as consagradas, as freiras, as irmãs consagradas, elas têm também o dom da maternidade na alma, para gerar novas almas, para gerar filhos para Deus, né? Então, toda mulher, independente de onde ela está atuando, aonde ela escolheu viver a sua profissão, ela sempre tem esse dom de maternidade, certo? Tem uma frase interessante aí no finalzinho. Se Maria é o protótipo da genuína feminilidade, a imitação de Maria deve ser o fim da formação da jovem, Santa Benedita da Cruz. E outra frase: não existe devoção mais perfeita nem mais agradável a Jesus Cristo do que aquela que nos leva a amar a sua mãe, São Luís Grimond de Montfort. Já que as minhas colegas deram testemunho, eu também quero acrescentar um testemunho aqui, um conselho. Claro que aqui todo mundo tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora, mas nós temos também uma devoção maravilhosa, que é fazer a consagração através do método de São Luís Grimond de Montfort. O meu irmão nos mostrou esse método de consagração há muitos anos. A minha mãe fez, primeiramente, e eles falavam para mim: nossa, é maravilhoso, é uma mudança de vida. Eu, como assim, gente? Simplesmente, sei lá, fazer uma consagração, uma bênção, mudança de vida como? Não tem. Eu acho que é só a fé mesmo que vocês estão aí achando que... Mas tudo bem, né? Aí meu irmão insistia comigo, insistia muito. Eu falei, não, eu não estou preparada, eu não tenho conhecimento, não posso, isso aí não é para mim. Eu sou um grãozinho de areia perto de vocês. Por enquanto, não. Ele insistia. Ó, faz o seguinte, lê o tratado primeiro. Simplesmente lê. Depois você vê um dia de Nossa Senhora que está próximo e marca. Vai lá e faz. E aí eu fiquei curiosa. Eu falei, tá, vamos lá, vamos ver isso primeiro. Fui lá, li essas pequenininhas palavras. Isso aqui tem uma definição, uma devoção à Nossa Senhora incrível, maravilhosa. Tá? Eu achei que eu sabia mais ou menos sobre Nossa Senhora, eu não sabia não. Depois disso aqui, a gente passa a conhecer Nossa Senhora de uma forma diferente. E aí logo em seguida eu marquei e fiz. E aí eu fui obrigada a dar razão para o meu irmão e para minha mãe. É uma mudança de vida, é uma bênção que você não tem comparação. Porque aqui, o que é a verdadeira devoção? Você vai entregar tudo a Nossa Senhora. Você não é dono mais das suas preocupações, você não é dono da sua vida, você não é dono dos seus problemas, você não é dono das suas alegrias. Se você está sofrendo, se você está passando por algum problema, alguma tribulação, Nossa Senhora está na sua mão. Eu sou teu filho, eu sou seu consagrado, se vira para mim. E ela dá os jeitinhos dela sem você perceber. Não é um milagre que você pede, ajoelha, reza, levantei, alcancei o milagre. Não é assim. A delicadeza de Nossa Senhora é uma coisa incrível. Ela traça os meios que a hora que você acorda, nossa, ela já fez, já deu certo. Eu nem percebi, nem foi tão difícil assim. Então, assim, é um método que vale a pena viver. E de tanto a gente falar no nosso meio, a gente conversar sobre isso, com a graça de Deus, essa semana nós tivemos um amigo que se consagrou. Com a graça de Deus, né? A gente tenta propagar o mais possível, porque vale a pena. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada pela atenção.